o negócio de colocar data, eu acho que você já tem. Quando você bota data e você vira uma pessoa o tipo de pessoa que não dá ré, a sua vida, o seu ambiente começa a crescer em volta desses pilares. Quando você não tem essa data feita, os pilares vão mexendo. Com o seu ambiente move os pilares. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Então, eu sou especialista em licitações públicas, sou engenheira. Uai, que massa! E sou formada em engenharia elétrica. Sempre trabalhei com licitações públicas, já tem aí, vai fazer 13 anos, por outras empresas. E depois vendendo obras de engenharia mesmo. Depois, com o tempo, eu falei, cara, depois um estudo de autoconhecimento e tudo, falei, como que eu posso pegar esse conhecimento e ajudar outras pessoas? Enfim, veio a maternidade e tudo mais. E nesse processo eu falei, eu posso ajudar mães a venderem produtos de prateleira para o governo, que o governo compra muito isso, tipo papel, saco de lixo, ou vender algum serviço, enfim. Porque é um trabalho que não prejudicaria, digamos assim, o cuidado com os filhos, sendo que você pode fazer sua agenda de dedicação, né, ali para esse trabalho, e ele é completamente online. Então, eu até já fiz a minha Roma. A Roma que eu fiz até o momento foi ajudo mães a faturarem 10K por mês sem abrir mão do cuidado com os filhos. Ou fature 10K sem abrir mão do cuidado com os filhos. É algo que eu já consegui. Já dei mentoria individual para pessoas que também conseguiram. E a dúvida que eu tenho hoje é como a minha Roma ela é bem, digamos assim, bem definida, bem engenheira mesmo, né? Ela assim, é, eu tenho um pouco de dúvida como que eu faço os testemunhos disso, apesar que eu só tenho um, até o momento tenho o meu e de mais uma pessoa, como que eu gero essa, digamos assim, passar essa confiança de que isso é possível, porque acaba que eu até pensei em diminuir para 5K, mas aí eu pensei, pode ser que eu atraia uma persona diferente da que eu quero atrair, né? Porque, teoricamente, eu quero atrair pessoas que têm um perfil um pouco parecido com o meu, que já tem um pouco de conhecimento aí em Excel, quando eu falar de números não vai assustar tanto. Então, às vezes eu até pensei em baixar um pouco para não gerar muito, não assustar, né? Que você falar com uma mãe que talvez abriu mão da carreira para ela ganhar 10K por mês, pode ser que ela ache que eu estou blefando para caramba, apesar de ser algo bem factível nesse mercado. Uhum. Então eu fico um pouco na dúvida de como fazer essa comprovação para passar essa confiabilidade. Entendi. A dúvida é como fazer uma vez que você tem a prova, como apresentar a prova ou como gerar a prova? Só para eu esclarecer, tá bom? Tá. Eu tenho duas provas. Eu tenho a minha, que aí eu passei a operar pela minha empresa, então eu consegui. E tenho uma mentorada que também já conseguiu. Certo. Então aí Então, tá bom. então eu acho, tipo assim, pelo menos na minha cabeça, eu acho que eu tenho pouca prova social, entendeu? Então, como que eu exploro esses dois ativos que eu tenho, assim, para gerar essa prova e passar essa confiabilidade que eu preciso passar? Entendi. Você tem que entender que o carro tem 5 marchas. E você tem que passar a primeira marcha, depois a segunda marcha, depois a terceira marcha. Então, na primeira marcha, geralmente, a prova é só a gente. Você já tem uma, então você está até mais fácil do que a maioria das pessoas que entram nisso. Uhum, Então, você uhum, tem que passar a primeira marcha. Com essa primeira marcha, você vai eventualmente ter os seus primeiros clientes. E uhum. aí você vai dedicar com os seus clientes, aí você vai ter no segundo ciclo um pouco mais de prova, depois um pouco mais de prova, e isso vai se acumulando, né? Porque a prova nunca vai embora. E, por Sim. exemplo, eu comecei assim, eu lembro que no meu primeiro lançamento eu tinha só eu. Aí no meu segundo eu tinha 3 pessoas. Se não me engano, era André Lima. Se você digitar André Lima, você sabe quem é. Eu lembro até hoje. Bruno Uhum. Diniz e Ana Lopes. As 3 primeiras pessoas que eu me lembro, e desculpa se alguém fez isso em 7 anos, são 7 anos,
quase 10 anos. Quase 10 anos atrás. Então eu lembro delas. E aí, quando a André Lima entrou, aí eu fiz um terceiro ciclo. Aí eu tive mais pessoas, até eu não consegui citar o nome de todas elas. Uhum. Então, a primeira coisa é que se você quer fazer mais, você não tem essa de fazer mais. Como é que você vai fazer? A cartilha da fórmula e Roma e prova são as duas coisinhas, né? Tem Sim. outros 25 milhões de elementos. E aí você vai fazendo um de cada vez. Aí você vai ciclando. E aí, quando no primeiro lançamento, você não vai esperar o 6 em 7 de cara, mas você fala assim, ó, tô passando a primeira marcha. Tô passando a segunda. Quando o carro tiver 100 por hora, não sei, se você tá 180 que é perigoso, né? Mas quando ele tiver 100 por hora, você tá na quinta marcha. Uhum. E aí, com o mesmo pé no acelerador, você vai andar muito mais terreno. Uhum. Mas é igual a bicicleta também, né? Você vai passando a marcha. Então, assim, não tem que fazer, o que eu aproveito, mas você vai fazer o mesmo que você faria se você estivesse na quinta marcha. Você puxa o acelerador do mesmo jeito. A diferença é que ele vai Entendi. mais longe. Uhum. Nesses ciclos, nessa ciclada, tá bom? Então pode ficar Uhum. tranquilo em relação a isso. Agora, como você apresenta os testemunhos é uma outra coisa, né? Você pode apresentar através, geralmente, de uma entrevista. Via de regra, a primeira coisa é uma conversa super descontraída e íntegra. Eu vou perguntar uma pergunta quebra-gelo, para começar. Geralmente é de onde você vem. Eu geralmente pergunto para quebrar o gelo. E não é nem para quebrar o meu gelo. É para quebrar o gelo Do da pessoa. entrevistado. Uhum. Principalmente aqui no 747, a pessoa entra, às vezes ela fica um pouco mais nervosa do que não, porque não está preparado. Ninguém sabe que vai ser chamado, se prepara um dia assim. De onde você vem? Aí a pessoa fala alguma coisa. Você falou de Betim. Aí eu procuro falar alguma coisa para dar tempo dela respirar. Betim, Uhum. Betim é perto de BH. E assim, tipo, é realmente perto de BH, minha mãe realmente está aqui. Falar alguma coisa. Se foi uma cidade que eu já fui, eu falo que eu já fui, mas eu tô dando mais tempo para ela relaxar. Porque eu tô relaxado, ela não tá, né, assim, Uhum. necessariamente. Eu faço isso quase todo Uhum. dia, ela não. Então tem uma Uhum. pergunta assim. E aí nesse processo da primeira pergunta, eu procuro me relacionar a alguma coisa com ela. Entendi. Desde que eu não perca a integridade. Uhum. Então eu não vou falar alguma coisa que é mentira, tá? Você é do Uhum. Cruzeiro, adoro o Cruzeiro, fantástico o Cruzeiro. Entendi. Aí outro dia eu tô lá Uhum. no Atlético, atleticano. Não, não, eu procuro achar uma coisa. Realmente, Betinha é perto daí, minha mãe realmente fala cacaria. É uma conexão mesmo, né, com a pessoa. Achar alguma coisa que a gente tem em comum. E se Uhum. é o que tá na minha mente quando eu tô entrevistando. Uhum. Por que eu quero achar uma coisa que eu tenho em comum? Para ela se sentir mais à vontade. Quanto mais à Uhum. vontade ela sentir, mais verdadeira ela vai ser. Não que ela não seja verdadeira quando está à vontade, mas a pessoa, quando não está à vontade, ela se fecha. Uhum. Aí eu faço isso. Então, essas perguntas de relacionamento eu faço mesmo. Faço pergunta e Uhum. tal. Então, o primeiro passo é você deixar a pessoa mais tranquila. Como é que você deixa ela mais tranquila? Falando uma coisa que ela já sabe, de onde ela vem, pede o quê, se relaciona, tá. Aí depois eu vou para uma coisa do tipo, como é que você me conheceu? Porque como é que Uhum. você me conheceu no início da jornada? Todo mundo me conhece de um jeito diferente. Por exemplo, como é que você me conheceu? Bom, eu te conheci foi pelo Instagram mesmo, foi publicidade. Total, fechou. Então aí, na audiência, tem gente que conheceu pelo Instagram, tem gente que recomendou, tem gente que o marido ou a esposa pediu pra olhar. Mas aí a pessoa que reconheceu pelo Instagram fala assim, então é normal conhecer o Érico através de um anúncio dele prometendo 100 mil reais em 7 dias. Uhum. Ela. E aí eu deixo a minha audiência se relacionar com você. Uhum. E quando eu falo a minha Perfeito. audiência, é uma parte. Quem me conheceu pelo Instagram, naturalmente, consciente ou inconscientemente, está se relacionando com você. Uhum. Essa pessoa. E o pessoal de Minas já se relacionou. O pessoal da Cacaria Uhum. já se relacionou. Cacaria, o cara tirou Cacaria, cara. Cacaria é foda. Né? Então, já se relacionou. Então, e essas perguntas vão preenchendo e deixando o gatilho mental da semelhança para as pessoas. Uhum. Né? Entendi. Então, aí eu entro, e você começou o começo da sua jornada. E aí eu vou procurar fazer uma coisa que eu faço o seguinte. Eventualmente, ela vai comprar a fórmula, porque é parte da jornada. Uhum. Só que ela fala, eu comprei a fórmula.
Se ela fala, eventualmente, como é que você me conheceu e tal, eventualmente ela já encaixa na forma. Às vezes a pessoa encaixa, às vezes a pessoa fica esperando você guiar e não tem nada de errado, né? Mas antes de comprar, eu dou um passo para trás. Mas não é possível. Você não tinha nenhuma reticência antes de comprar a forma? Uhum. Você não ficou com o pé atrás em nenhuma coisa? E tem gente que não ficou mesmo. Mas a maioria das pessoas tem reticência. Por exemplo, desde quando você me segue? Assim, me conhece. Olha, Érico, vai fazer um ano. Total. Vai Então quer fazer um ano. dizer que estatisticamente você já assistiu uma masterclass, um lançamento. Sim, sim, já Total. assisti. E aí por motivos didáticos, tá? Sem querer Uhum. convencer. Por que você ainda... O que a vozinha na sua cabeça te disse que te falou, agora não, ainda não foi a hora de comprar a forma? O que foi o ponto? Bom, na minha cabeça não era a hora, para mim, pelo menos, não era a hora de comprar a fórmula porque eu ainda não tinha tempo para dedicar no desenvolvimento do meu produto digital. Tá bom, para. E senão a gente vai acabar entrando na sua objeção, mas eu não quero. Mas você entendeu? Que Uhum. quantas pessoas não compraram a fórmula por não ter tempo? Aí eu pergunto para ela, mas assim, e eu entendo que você não teve tempo, que você, enfim, estava focado em outras coisas, e aquela coisa toda. Mas qual que foi a gota d'água? Qual que foi a gota d'água de fazer você, apesar de não ter tempo, apesar de não ser a hora perfeita, comprar a fórmula? E ela vai Uhum. falar qual foi a gota d'água para ela. Uhum. E eu não sei qual foi a gota d'água para você, porque ela não existiu ainda, mas tá tudo bem. Mas ela vai falar qual foi a gota d'água para ela. Nesse Uhum. momento, você tem o seu prospecto não só falando que chegou a Roma. Ele está falando que chegou a Roma apesar de não ter tempo. Aí ela chega e comprou a forma. E aí eu falo, e aí, como é que foi a partir daí? E ela começa a contar. Uhum. E aí eu sei que tem umas objeções depois, por exemplo, mas se eu quiser que ela responda uma objeção específica, eu falo assim, e você já sabia de tecnologia? Não. E você já... Aí eu vou aprofundando. Por que eu vou aprofundando? Entendi. Porque eu sei que o final é feliz. E Uhum. quanto mais ela penou para chegar lá, melhor para mim. Porque o Uhum. penar dela, o sofrer dela, em mineirês tem outro nome. Custar, quanto mais... Ah, não, custou muito só. Não, que custa demais. Quanto mais custou para ela, melhor. Porque Uhum. mostra que ela é uma pessoa normal. Uhum. Que não é aquela pessoa mais carismática do mundo, mais talentosa do mundo, aquelas pessoas que acham isso. E aí, no Uhum. final, eu vou querer que ela realmente fale Roma. Uhum. Então, às vezes, ela fala assim, e aí, Érico, minha vida mudou, hoje eu tenho 3 casas, 2 apartamentos. Não, não, não. Eu falo assim, cara, eu falo pra pessoa, quanto é que você fez no seu lançamento? Porque eu quero ter uma clareza de Roma. E eu deixo ela super à vontade de falar não. Né? Então eu uso a entrevista para isso. E assim eu fecho a entrevista. Nessa entrevista tem alguma coisa, tem um conteúdo para os meus alunos, que veio deles. Eu não direciono, Uhum. absolutamente não direciono, que saia eu aprenda com as dicas dele. Porque eles são Uhum. super livres, não são não tem nenhuma predisposição. Porque se eu, como a gente não é ator, treinado, o melhor jeito de você ser autêntico é você ser autêntico. Então, se Uhum. você combinar com alguém, a pessoa vai, para te ajudar, ela vai tentar atuar. E Uhum. no, a gente sabe sacar quando a pessoa está atuando. Então, o único jeito de ser verdadeiro é sendo verdadeiro. O único Uhum. jeito de parecer verdadeiro é sendo verdadeiro. É o único jeito. E depois da invenção das lives, que ela está fazendo isso ao vivo, não está gravado, não está editado. Editado dava até para tirar umas coisinhas, né? Mas no ao Uhum. vivo não dá. Uhum. E aí você tem que desapegar no testemunho perfeito. Uhum. Tem sempre alguém que vai falar uma coisa que você não acha que é pertinente para sua venda. Uhum. E tá tudo bem. Entendi. Eu comprei o Fórmula, sou da turma de março de 2021. Iniciei o processo todo, me conectei com os lançadores, 2 lançadoras, porém não deu muito certo, eu não estava muito preparada, eu sou a expert, então não estava muito preparada no momento, o meu nicho é da área de saúde, estética, trabalho com procedimentos estéticos, então estou
preparando para um lançamento semente agora. Porém, neste intuito de me desafiar, pulando algumas etapas, né? Não tinha feito as 10 campanhas que pedem no Fórmula, alguns processos, então estou nessa construção de página, em dúvida com a Roma, e bugando de vez em quando, em imersão totalmente, deixando de fazer muita coisa, deixando de atender. E a questão maior agora, no momento, é a Roma. O meu nicho, o meu avatar, são profissionais de saúde, profissionais da área da estética. E eu estou como lançadora e expert. Então, a primeira dúvida que veio foi: vale a pena eu realizar este lançamento semente agora, mesmo eu tendo pulado essas etapas, eu não tenho um público formado ainda, eu não comecei a distribuir a campanha ainda para capturar lead, apesar de estar pronta, só que eu não gravei o criativo para esse lançamento semente, não postei. E a outra dúvida era em relação a Roma. Então, a primeira coisa de estratégia, será que eu tenho pergunta, um quê de pergunta que, cara, será que eu lanço, será que eu não lanço? Aqui, será que vale a pena, será que não? Eu gosto de fazer o seguinte, em vias de regra. Eu gosto de planejar os meus lançamentos do ano inteiro. Então, eu sento, pego um calendário e planejo eles o ano inteiro. A gente sabe planejar, você é aluno da forma, você sabe que tem 3 CPLs, você sabe que o carrinho geralmente no interno abre segunda-feira, você não quer abrir num feriado. Não é que num feriado, assim, se for aquele feriado muito maluco, né? Mas se for no feriado, você pode abrir terça-feira. Você sabe que um semente é uma quinta-feira em vias de regra. Então, algumas boas práticas aqui. E aqui é importante mapear o lançamento do ano inteiro. Então, o que eu faço? Ou o que eu faria se estivesse começando do zero? Eu pegava o meu ano e delimitava esses eventos. A partir da delimitação desses eventos, não do primeiro. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Por quê? Porque isso me dá uma visão estratégica. Eu sei que no primeiro não vai ser o melhor. A gente sabe que estatisticamente vem no sétimo, observando. Então, sabendo que isso, eu consigo calcular a data do meu primeiro, segundo e sétimo. É muito louco isso para mim, mas eu consigo calcular e visualizar essa data. Porque eu tô... E aí, o primeiro passa a ser um tijolinho num 6 em 7. Olha que interessante. Eu não tenho uma expectativa tão grande, nem tão pequena, mas eu tenho uma expectativa de processo. Depois que eu faço isso, eu olho e falo que foguete não dá ré. Eu declaro isso. Não dá ré. Não comigo. Eu vou executar violentamente. Não me leve... tem violência nenhuma. Mas assim, dentro de mim, violentamente, com sangue nos olhos. E vou fazer o melhor que eu posso. Pronto ou não pronto. E eu vou executar nessa data. Eu sou assim também, me desafio muito. Por quê? Porque se eu não tiver uma data fixada, eu sou um procrastinador. Porque eu sou também um perfeccionista. Tenho características de perfeccionista. E no mundo dos lançamentos, eu sei que isso não funciona. Então, Não mesmo. O Por isso que eu parei ano nos passado. lançamentos não funciona. Aos perfeccionistas, vocês estão em sérios apuros. Se você não perder um pouco desse perfeccionismo, não estou falando de ser um malfeccionista, não. Vamos definir critérios para o jogo. Critério número 1, a data não mexe. Ótimo. Critério número 1, eu não mexo em data. Eu vou lá, eu faço para a parede, dou um abraço e um beijo na parede. Eu coloquei todas as datas dos meus Excelente. lançamentos aqui. Então, Só essa não parte coloquei... número 1 você tá. Só não coloquei a abertura de carrinho e tudo, mas as datas estão fixadas. Então tá bom. Eu aconselho você, agora que você já tem a data mais ou menos, colocar a abertura de carrinho. Porque quando você bota a abertura de carrinho, o que acontece? Você vai ver algumas coisinhas, alguns feriados, que a gente fica meio cego para tal. A gente não lembra qual que é o dia da República, sei lá, do final.
Tem um seriado que move, tipo carnaval. Então, assim, a gente sempre, cara, sempre bom agora que você colocar e pregar na parede e escrever embaixo foguete não dá ré. Não dá ré. O meu não dá ré. Então, isso tira um pouco da procrastinação e da perfeição. Agora é o seguinte, quando eu defino a data, eu falo o seguinte, eu erro, mas não erro 2 vezes. Eu erro muito, mas 2 vezes não. Talvez 2, mas 3 de jeito nenhum. Então, assim, é um pouco do meu definindo as regras do jogo. Primeiro não vai ser o melhor. Talvez vindo a 0. Mas você vai acender o leão. Porque no segundo eu não erro 2 vezes, não. E do segundo, eu já sei a data na hora. Eu sei a data até do 7º. Então eu vou preparando a minha mente para uma mente estratégica e não tática. A pessoa só está míope aqui o tempo inteiro. Não, eu estou vendo do ponto de vista estratégico e tático. Eu subo lá em cima para ver como é que estão posicionados os exércitos, né, se a gente fosse falar de guerra, mas eu desço lá embaixo e estou na obra. Eu falo o seguinte, eu erro 1, mas 2 não. E mediante esses 2 critérios de jogo, que a data não move, tipo data de casamento, cara, marcou, vai casar. Não vai ser perfeito ou vai ser perfeito, mas vou casar. Mas, ó, regra número 1, data de todos os lançamentos, regra número 2, foguete não dá ré. Mediante essas regras, regra número 3, errar é humano, errar é o processo, mas não erra 2 vezes. Talvez 3 no máximo, 4 é estupidez. 4 você já tá virando, como diria a Emília, já tá dando uma nota. É uma nota. É, tipo isso. Total. Então, assim, esses 2 princípios vão fundo para mim. Porque aí eu vou ter... Por quê? Porque eu sei que o lançamento só se melhora no campo de batalha. Agora, você está com 25 coisas imperfeitas. Ótimo. Você vai fazer e vai do jeito que dá, fazendo o melhor que você pode. Só que aí você vai anotar que você não vai errar essas 2 coisas, porque tá lá na forma. Então, na segunda vez, cara, se nessa vez eu não seguir a forma por XYZ, porque a data era diferente, na próxima eu vou seguir 70% dela. E não 70% que eu gosto, quiçá 100%. Porque eu acho, e aí vem o negócio, dá tempo de seguir 100%. É muito louco, mas dá. Por isso que eu espaço em 2 meses. 1 mês e meio, dependendo de quando abre carrinho, fecha, feriado. Não, carnaval não. Porque dá tempo. Mas tem que querer. E tem uma certa personalidade que não quer, meio da revolução. Galera da revolução, sabe? Inclusive, olha que louco. Os caras que são militar e personal trainer têm muito sucesso com a forma. Porque eu nunca fiz... Eu não fiz tiro de guerra, essas coisas todas, né? Mas eu conheço muitos alunos que fizeram. E eles não têm muito problema com seguir regras, não. Eu acho que a ferro e fogo eles aprenderam lá dentro, né? E não quer dizer que eles seguem sempre, não. Mas eles não têm esse problema. Eu segui protocolo. Não pelo começo. Então, assim, e tem uma galera que tende mais a esse lado da revolução aí. Revolutivo. E eu quero achar um balanço entre isso. Mas no começo, quem segue mais gente chega mais rápido. E ó, não sei se é só na forma. Vou te falar. É tudo. Na confeitaria deve ser assim. Eu acho que a gente tem todo confeiteiro tem um quê de artista. E tem uns que nasceram e são os Mozarts, os Einsteins, os Ayrton Sennas da confeitaria. Mas a maioria de nós não nasceu assim. Eu não nasci assim. Os músicos, né? Então, assim, o que vai acontecer? A receita seguida mais ao pé da letra possível, ela vai te dar insight. Cara, onde é que eu errei? Será que você consegue auditar de trás para frente? Uma coisa muito caótica, no começo, vai tender a te dar menos insight. Ó, na dieta é também assim. Pega um nutricionista e segue a dieta à risca. Sem roubadinha. Você vai tender a ter insight. Ó, esse alimento realmente não funciona para mim. Eu segui durante o tempo que a nutricionista falou. Quando você volta nela, ela vai ter um insight.
Quando o caos reina muito nesse processo, a gente tem menos insight. Então, os ciclos evolutivos são menos rápidos. Então, na segunda, cara, na terceira, você quer estar... Cara, o seu objetivo na quarta é seguir 100%. Por quê? Sem dar ré na data. Porque nós, perfeccionistas, vamos usar outro fator, a data. Eu quero casamento perfeito. Se eu pudesse adiar meu casamento, ele seria perfeito. Mas aí você não casava nunca. Não é. Ou demorava muito para casar. Quer ter o filho no momento perfeito. Eu sei que algumas pessoas conseguem, porque para algumas pessoas o momento é na hora. Mas a gente sempre tem uma coisa que a gente quer atingir antes, alguma coisa que a gente quer viver antes. E assim, se você quiser ter filho no momento perfeito, minha filha, algumas pessoas conseguem, mas é difícil. Então, o momento perfeito é o momento que você diz que é. Aí você joga o jogo. É tipo um jogo de futebol. São 40 minutos no segundo tempo, 45. Depois 45. E acabou. Eu só não tenho as datas dos lançamentos de 2023, mas eu já tenho a data do meu faixa preta. Excelente. E aí, cara... Em 2023. O negócio de colocar data, eu acho que você já tem. Quando você bota data e você vira uma pessoa o tipo de pessoa que não dá ré na data do casamento, a sua vida, o seu ambiente começa a crescer em volta desses pilares. Quando você não tem essa data feita, os pilares vão mexendo. Com o seu ambiente move os pilares. Essa é a primeira coisa. Vamos à segunda. A segunda de lei, né? A Roma. Sim. Projeto Roma. Então, eu já entrei na comunidade, tirei algumas dúvidas, mas mesmo assim, aproveitando a oportunidade, claro, eu pensei primeiramente em colocar em relação a valor. Eu ajudo profissionais da área da saúde estética, que é o meu avatar, sim, a faturar 15 mil por mês, né? Ou 15 mil em 30 dias. Tinha pensado nesta Roma, achei ótima. Porém, eu fiquei em dúvida em relação a como entregar isso, se eu vou. Eu quero falar mais da técnica, eu vou focar em preenchimento labial. Então, eu vou falar mais da técnica, da associação de técnicas, como entregar isso para o paciente. Então, eu fiquei com um certo receio em trabalhar dentro desta Roma. Sim, eu um sou pequeno avatar. Desconforto, né? Isso, eu sou avatar transformado. Tem como eu provar isso eu mesma, né? Tipo assim, do meu trabalho. Claro. Mas é porque eu não tenho alunos que alcançaram isso. Fiz umas pesquisas com avatar, aquelas de ler mesmo, qual é o seu objetivo e tal. Pelo Instagram mesmo, 2 alunas que eu já tive. Então, a primeira opção que elas me deram, eu falei assim, qual é o seu objetivo hoje na estética? O que te impede de chegar lá? E elas me informaram em relação a aperfeiçoamento, aprender técnicas, entregar resultado satisfatório para o paciente, esse tipo de coisa. Quando eu perguntei diretamente qual a média de faturamento que você deseja alcançar, de 5 a 30 mil, que variou esse número. Então, beleza. Aí eu deixei essa proposta de Roma no cantinho. Aí eu tinha entrado com outra Roma, que estava no meu Instagram, mas eu já até mudei. Ajudo profissionais da área da saúde estética a dominar associações de técnicas avançadas em preenchimento labial e entregar resultados satisfatórios para o seu paciente. Esta era a minha Roma antiga, até ontem. Minha outra proposta de Roma. Eu fiquei um pouco desconfortável porque ela não é tão mensurável, né? Eu não consigo... Ela é um pouco específica, mas eu trabalho muito veículo, que é o preenchimento labial. Total. E assim, é um pouco... Ampla, talvez? Não, ampla talvez também, mas não é isso. É o seguinte... Cara, quando eu converso com o pessoal de Minas, eles têm umas expressões que são naturalmente... Às vezes eles usam palavras, mas eles usam mais essa palavra do que uma pessoa do outro lugar. E assim, minha família é de Minas, eu falo isso mesmo, meus primos são todos de Minas,
Minha infância foi toda em Minas, todo mundo falava assim, todo mundo começa a frase com aqui. É o Qual seguinte, cidade? é Divinópolis, Itapecerica. Porque Minha aluna foi de lá. a roça da minha mãe fica perto de Itapecerica, mas Itapecerica é mais pequenininho. Então a gente tinha alguns primos que iam para a cidade grande, entre aspas, Divinópolis. Aí uns iam para a cidade ainda maior, que é BH. Então ficava nesse eixo. Itapecerica, Divinópolis, BH. Metade, tá tudo ali espalhado, né? Itapecerica, Divinópolis, BH. Então às vezes eu ia ficar em Divinópolis, às vezes eu ficava em Itapecerica, às vezes eu ficava em BH e às vezes eu ficava no meio dessa brincadeira toda, numa roça. Então, assim, tem uma coisa que os mineiros falam, com uma coisa assim, cara, daquele barzinho, daquela festa, tem uma festa, pô, e aí, aquela festa é boa? Não, é satisfatória. Resultados satisfatórios. Eu não falo, satisfatório, você não quer ir naquela festa? Quero, tem da tela. Mas, cara, tem umas coisas que eles falam assim, eles falam sensacional. Eles usam a palavra sensacional bastante, meus primos. Cara, resultados sensacionais. Então, assim, aquela festa, Érico, pode ir, que é sensacional. Então, enfim, então o adjetivo satisfatório versus sensacional, qual que será que a gente vai querer, né? Então, é um pouco disso. Se você entregar resultados satisfatórios, você vai ter menos atratividade que uma coisa sensacional. Eu não estou falando que você deve, todos os resultados são sensacionais, não, mas é disso que a pessoa quer uma festa sensacional. Como é que aí o pessoal fala em Governador Valadares? Uma coisa nossa, pode ir que é top. É top. É top. Chama do top. No Ceará usa o top também. Lá é top pra tudo. Top, top demais. E quando é acima do top? Tem alguma coisa acima de top em Valadares? Nossa, eu sou péssima porque eu não saio muito, então... Então pensa bem, quando ela vai descrever um homem, quando ela vai descrever uma mulher, quando ela vai descrever uma casa, quando ela vai descrever uma viagem, o que é acima de top em Valadares? Nossa, gente. O top em Valadares é massa aqui. Massa. É o maneiro eu lá uso no muito Rio massa. de Janeiro. Como, eu fiz uma coisa maneira. Aí, fui lá, festa maneiro, cara é maneiro. Esse aí é tipo assim, nossa, a casa dele caricato. é massa demais. Massa demais. Alguma coisa assim. Então, essa confiança no resultado, no seu próprio resultado, quando você fala satisfatório, é uma confiança nível, legal. Cara, tem uns a mais. Explora isso. Então, essa coisa, porque as pessoas estão atrás tem do uma atípico. outra aqui. Elas estão atrás do extraordinário, do atípico. Eu quero trabalhar muito a questão da associação das técnicas, né? Tipo assim, eu não vou utilizar um método, uma técnica. O profissional, o meu avatar, ele tem dificuldade, que é um profissional iniciante, em planejar o tratamento do paciente e associar uma técnica com 2 tipos de agulha, 2 tipos de preenchedor, um preenchedor que eu vou fazer aqui, um botox ali, quando que eu faço isso, quando eu faço aquilo, esse tipo de coisa. Então, eu pensei nessa outra proposta de Roma, que é a que eu coloquei no meu Instagram. Eu domine, né, ajudo profissionais da saúde estética a dominar a associação de técnicas avançadas e entregar o lábio perfeito ao seu paciente. Entendi. É uma. Tem que tomar cuidado com uma coisa. E quando eu falo cuidado, é prestar atenção. Cuidar dirigir aquela rua tem muito buraco. Cuidado. Presta atenção. E uma coisa que você tem que prestar atenção é que você é a lançadora e a expert. Então, você, como lançadora, vai querer falar da técnica. Porque isso é a sua zona de conforto. É uma área onde você está confortável ali, porque você faz isso todo dia. E a mente do lançador, a mente da lançadora dentro de você, não está interessada na técnica. Por isso que eu estou tentando pensar como lançadora. E o lançador pensa no avatar. Ele pensa na dor do avatar. E é por isso que a gente pode lançar pessoas de diferentes nichos. É por isso que eu posso conversar com você na área de make-up. Eu poderia. Make-up não, estética. Diferente. Então, o lançador ele tem uma paixão profunda sobre resolver um problema do avatar.
ele tem um desapego absurdo, ele tem um respeito, porém um desapego à técnica. Então, o que é ter respeito, porém desapego? Respeito, eu preciso de você, de me levar lá. Mas ele tem um desapego. Isso é, ele podia mudar de técnica do dia para a noite, coisa que o expert não vai fazer isso, porque ele é apegado, ele tem um apego. Então, assim, o lançador é um pouco disso, entre o apego, ele tem que tirar um pouco do apego. É difícil você gerenciar isso que é você mesma pessoa. E a pergunta que eu faço, será que você está fazendo isso porque realmente ela... E a pergunta que você tem que fazer, você acha que você está fazendo isso porque você acha que elas realmente querem ou porque você está apegada a não falar o que elas realmente querem? Então aqui, eu te pergunto, será que a gente não está voltando daquilo que as pessoas realmente precisam de você segurar o chifre pela mão ou quem está falando é a zona de conforto? A zona de conforto. Total. Se fosse isso, o lançador ele tem um profundo apego a Roma, de resolver problema. E ele desapega do expert dentro dele. E ele faz isso. Ele exercita isso. Cara, eu vou fazer isso porque é isso que elas precisam, é isso que elas querem. E eu vou me virar para entregar o que elas precisam. Eu jogo o chapéu do outro lado do muro. Eu vou te falar, hoje em dia, o que vai ser os seus primeiros lançamentos, se não foi o primeiro, alguma coisa assim. Você já lançou alguma vez? Ainda não, né? Não. Cara, você vai descobrir que o que você acha que leva eles a Roma pode ser completamente diferente quando você entra no campo de batalha. Né? Mas, tô lá já. No final das contas, eu não tô aqui para ensinar o que você quer. Eu tô aqui para ensinar o que você precisa para chegar lá. O remédio, às vezes, é um pouco amargo. Então, eu constantemente estou me policiando. Por ser o lançador e o expert na minha área de atuação, eu me policio. Será que eu estou falando isso porque é o que eu quero? Ou será que eu estou falando isso porque é o que eles precisam? E, cara, eu vou te falar, no final das contas, é um pouco desconfortável você sair da sua zona de conforto para ensinar o que eles precisam para chegar lá, do que eles querem. Mas quando eles chegam, é uma satisfação imensa, montanhosa. E eficiente também. Então, assim, e você sabe que você vai ter que ensinar o que você quer também. Mas o lançador vai preocupar mais com Roma. Então, se você acha que é mais atrativo, que é mais transformativo a outra, o lançador ele vai tentar direcionar o expert. Assim, cara, é isso. Quem está falando isso? É a lançadora ou a expert? Será que não dá para achar um termo entre as duas? E sobre o que vai ser entregue lá na frente, a gente tem uma noção, mas não vai ser o que vai ser. É tipo a gente ter uma noção da pessoa que a gente quer casar. Ah, legal. Geralmente não é exatamente aquilo. É escrito em linhas tortas, às vezes. Às vezes não. Então, a gente tem uma noção de como é que vai ser a nossa vida, mas não funciona mais ou menos assim. Então, essa flexibilidade, eu peço um pouco de flexibilidade no expert, mas num processo onde o objetivo, número 1, é a busca do comprometimento em tempo e tesouro, o lançador tem que ter uma voz. Então, eu me pergunto, quem estava conversando, assim, qual que o seu feeling diz? Era mais a expert ou mais a lançador? A expert, sem dúvida. Total. Então, assim, é importante dar um pouco de voz lançadora dentro de você também. Nada em exagero, tá? Se a lançadora pedir para fazer uma coisa que a expert acha que não consegue, não deve ser feito.